Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luísa, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do HC e fui orientada pelo professor Mário. E hoje vou apresentar o caso sobre hiperemesis gravídica, que vai ser seguido pela discussão do protocolo pela Fernanda. O caso, então, começa no dia 9 de maio desse ano. É uma paciente de 20 anos, gessas 2, com parto vaginal prévio há um ano, com uma idade gestacional de 9 semanas e 2 dias pela menstruação. Ela tinha apenas um beta qualitativo positivo, não tinha iniciado pré-natal e não tinha feito nenhum ultrassom até o momento. Ela chegou na maternidade com o quadro, com queixa de náuseas e vômitos bastante intensos, que impediam que a paciente se alimentasse, né? Dificultava, inclusive, que ela fizesse o uso de medicações via oral, como era o caso de uma antibiótico terapia que tinha sido prescrita alguns dias antes para um tratamento de uma ITU, que ela relatava o diagnóstico. Na história pregressa, chamava a atenção o fato de que a paciente tinha alergia a várias medicações, incluindo, né, a metoclopramida, que a gente vai ver no protocolo, é uma das primeiras opções para o tratamento da hiperêmese. Na história ginecobstétrica da paciente, a gente ressalta que ela tinha tido uma primeira gestação sem nenhuma intercorrência, e aqui só chamando a atenção, né, lembrando de que um dos principais fatores de risco para a ocorrência da hiperêmese é a paciente ter tido gestações anteriores, porque até 20% das mulheres vão recorrer com sintomas, né, com a hiperêmese em gestações futuras. Mas no caso dela, a primeira gestação tinha sido sem intercorrências. Na gestação atual, era uma gravidez que não tinha sido planejada, estava pouco aceita até o momento, e isso a gente sabe que contribui, né? A hiperêmese é uma questão uma condição multifatorial, e a baixa aceitação, né, é um dos principais fatores que pode levar aos sintomas. Na história familiar, a mãe tinha tido pré-eclâmpsia, e a história social corrobora com essa questão, né, com esse aspecto psíquico envolvido na hiperêmese, porque a paciente tinha um contexto social um pouco mais frágil. Ela trabalhava como faxineira, como artesã, no momento ela não tinha um emprego fixo, e o seu companheiro, né, que era o pai da criança, estava desempregado naquele momento, né, então, assim, um contexto social mais difícil. No exame físico, a paciente estava desidratada, estava taquicárdica e não tinha nenhum outro achado que sugerisse alguma outra condição que pudesse justificar os sintomas da paciente, porque a gente tem sempre que lembrar que a hiperêmese é um diagnóstico de exclusão, né? Então, por exemplo, ela não tinha sinais de uma apendicite, por exemplo, que poderiam causar os vômitos, a hiporexia, não tinha sinais de sangramento, para a gente pensar no choque hemorrágico, né? Às vezes uma gravidez ectópica rota, algo assim, nada que justificasse outra causa para o sintoma, senão a hiperêmese. Dessa forma, esses foram os diagnósticos que ela recebeu, né, junto da desidratação e de uma provável ITU. Foi solicitada uma revisão laboratorial, iniciada a hidratação endovenosa e os sintomáticos, no caso, a ondansetona endovenosa e o dimenidrato intramuscular, né, para o alívio dos sintomas. A revisão laboratorial, então, quando saiu, corroborou ainda mais o quadro de hiperêmesis, né, porque além das repercussões já ali hemodinâmicas, a gente vê que também tinha uma repercussão hidroeletrolítica muito grave. A paciente estava com uma hipocalemia grave, né, abaixo de 3. Lembrando que abaixo de 3 é quando a gente começa a ter aquelas repercussões, alterações de eletro, arritmias cardíacas, pode ter inclusive a parada cardíaca, né? O sódio também alterado, o cloro baixo. Não foi feita uma gasometria, mas provavelmente se tivesse feito, teria uma alcalose metabólica, pela perda do suco gástrico, né, assim, em grande quantidade. E o exame de urina veio normal, o que descartou essa história de infecção de urina que a paciente trazia. Então, além dos diagnósticos que já tinham sido elaborados na primeira, né, inicialmente no atendimento, a gente também vai ter os distúrbios eletrolíticos, né, a hipocalemia, a hiponatremia e a hipocloremia. Então, né, assim, batendo o martelo na hiperêmese, a paciente foi internada para abordagem do seu quadro clínico, foi prescrito a medicação sintomática fixa, andocetona endovenosa e o dimethyltramine, né, intramuscular, mas ele só se necessário. O paciente começou também, continuou com a hidratação endovenosa, com soro fisiológico, e foi iniciada a reposição de potássio. No caso, cloreto de potássio, que acaba também que repõe o cloreto que estava baixo, né? No dia seguinte, a paciente mantinha os sintomas de náuseas e vômitos, não aceitava bem a dieta via oral, estava com uma diurese concentrada, mostrando aí, né, toda essa questão da desidratação, mas estava hemodinamicamente estável, já tinha normalizado a frequência cardíaca, não estava com uma desidratação tão importante quanto no primeiro dia. Nesse dia também foi feito o ultrassom, que confirmou a gestação, né, simples, lembrando que o ultrassom é importante nesses casos para excluir outras causas da hiperêmese, como gestação molar, gestação gemelar, o paciente era uma gestação única, confirmou, bateu com a DUN, né, então a gente tinha a cronologia correta, e nesse dia foi feita uma nova revisão laboratorial que mantinha os distúrbios eletrolíticos. Então, as condutas foram praticamente mantidas, só agora os dois sintomáticos ficaram fixos, né, ao invés de ser um fixo e o outro se necessário. E também outra coisa importante que foi iniciada nesse dia foi a prescrição de peso
e mensuração de diurese diários, que são muito importantes no acompanhamento dessas pacientes. A paciente, então, no dia seguinte, já com 9 semanas e 4 dias, mantinha todos os sintomas, apesar da medicação, da medicação fixa, apesar da questão da desidratação. E nesse dia, o que chamou mais atenção foi que ela fez uma elevação pressórica de 140 por 80. E a gente, nesse caso, tem que ficar mais atento ainda para essa pressão, lembrando que é uma paciente que está relativamente hipovolêmica, né? Então, era de se esperar uma pressão mais baixa e ela já estava fazendo um valor alterado. A diurese e o peso foram mensurados pela primeira vez. A gente vê que a diurese está batendo na trave da oligúria, né? Ela teve que seriam 400 ml por dia. Ela teve esses 2 episódios não mensurados. Deve ter ficado aí por volta de 400, 500, talvez um pouquinho mais de diurese. Na revisão laboratorial, continuava os distúrbios hidroeletrolíticos graves ainda, principalmente o potássio, ainda estava 2,4, pior do que o dia da admissão. E quando foi estendido um pouquinho mais, até por questão da pressão elevada, a gente vê que a paciente tinha uma disfunção hepática transitória, a gente vê o AST elevado, né? Lembrando que essa disfunção hepática transitória pode ocorrer na hiperêmese, é relativamente comum. E é importante também a gente falar dos exames de creatinina e ureia, que a gente tem sempre que lembrar que a paciente desidratada, que perde muito volume, está sujeita sempre a uma injúria renal aguda, então a gente tem que ficar de olho nisso. A paciente, felizmente, não tinha esse comprometimento renal. Continuou a reposição de potássio, né, os níveis ainda estavam muito baixos, reposição endovenosa, a propedêutica para a hipertensão foi solicitada, como eu falei, e uma dosagem de potássio também um pouco mais tarde, que já tinha mostrado uma melhora discreta, né, de 2,4 para 2,8. No dia 12, a paciente continuava com todos os sintomas, não tolerava dieta via oral ainda, não conseguia deglutir a saliva, né, e esse é outro sintoma comum na hiperêmese, a paciente que não consegue deglutir saliva, fica aquela queixa de que está cuspindo muito, né, que elas falam. A paciente também tinha uma constipação intestinal, é claro que não é a causa da hiperêmese, mas é uma causa de desconforto ali, né, gastrointestinal para a paciente. Então, às vezes, quando possível, tentar sempre perguntar do hábito intestinal e, quando possível, intervir de alguma forma. O paciente estava curado, hidratado, a pressão estava normalizada nesse dia, e a gente vê uma melhora expressiva, tanto do peso quanto da diurese, né? A diurese chegando ali a quase 1 litro por dia, que melhorou bastante dos 300, 400 ml do dia anterior, e o peso também já tinha recuperado praticamente 1,5 kg de um dia para o outro, que mostra que, apesar dos sintomas, a paciente estava respondendo relativamente bem à terapêutica. Na revisão laboratorial, mantinham os distúrbios eletrolíticos, o cloro agora já estava normalizado, a função renal continuava boa. E nesse dia, pensando principalmente na questão da idade da paciente, né? E eu esqueci de colocar no slide, mas a paciente também tinha uma proteinúria de 24 horas alterada, era 360, se eu não me engano, ou seja, já tinha uma lesão de órgão-alvo. Pensando mais na idade, foi solicitado uma investigação por possíveis causas secundárias da hipertensão arterial. O Doppler de artérias renais estava normal, e na função tireoidiana a gente descobriu um hipotireoidismo, né, provavelmente relacionado à gestação. Nesse dia também foi trocado a hidratação venosa para o Ringer lactato, que a Fernanda vai mostrar mais para frente, é o nosso protocolo. Manteve a reposição do potássio pelos níveis ainda que estavam baixos. Foi solicitada a rotina do primeiro trimestre, pensando que a paciente ainda não tinha começado o pré-natal, já estava internada há alguns dias, e foi solicitada também a dosagem de tiamina. Infelizmente, eu não consegui achar nem no site do laboratório, nem no prontuário da paciente o valor da tiamina, mas eu deixei aqui para a gente lembrar que é muito importante, né, a gente solicitar, quando possível solicitar, porque uma das complicações mais graves, né, que a gente pode ter da hiperêmese é a encefalopatia de Wernicke. Então, sempre que possível solicitar e, quando necessário, repor a tiamina. E nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, a paciente decorreu com uma dor torácica e palpitações, e aí, como ela tinha esse quadro de uma hipocalemia grave, né, era imprescindível fazer um eletro. Felizmente, tinha um ritmo sinusal, sem nenhuma outra alteração, e o potássio estava até em melhora. Mas até a gente descartar, né, que não era nenhuma arritmia, nenhuma condição cardíaca, era importante fazer o potássio. E os sintomas melhoraram espontaneamente nesse mesmo dia. No dia 13, a paciente continuava praticamente com os mesmos sintomas, continuava constipada, não tinha sido feita a dosagem de peso, nem de diurese, estava normotensa, hidratada, normocorada. Só que dessa vez, felizmente, os íons estavam em melhor. A gente vê que o potássio ele já estava 3,3, chegando perto do valor da normalidade, o sódio também já quase normal, o cloreto continuava normal e o magnésio sempre foi normal. O magnésio dela nunca ficou alterado. Tendo visto essa melhora dos íons, e assim, apesar dela manter os sintomas, os vômitos estarem um pouco menos intensos, foi optado por uma reposição de potássio via oral e também por transformar a ondancetrona agora via oral. O gemanidrato continuava intramuscular.
No dia seguinte, apesar de ter tido a conduta de transformar em via oral, provavelmente houve alguma, né, alguma alteração na prescrição, continuou sendo feita a reposição endovenosa do potássio, mas a paciente já estava muito bem, ela estava já sem queixas nesse dia, já estava aceitando a dieta via oral, não tinha vomitado nas últimas 24 horas, não tinha dados de peso, mas a gente já viu uma diurese excelente, né, quase 2 litros em menos de 24 horas. Nesse dia, ela fez novamente uma pressão diastólica de 90, então, assim, batendo o martelo, com certeza, na hipertensão crônica, né, assim, pela elevação antes das 20 semanas da gravidez, em 2 episódios separados, né, pelo intervalo de tempo. E a revisão laboratorial já mostrava o sódio normalizado e o potássio ali se mantinha naqueles níveis de 3,3, bem perto da normalidade. Dessa forma, foi optado nesse dia por acabar essa reposição de potássio que estava sendo feita e não iniciar nenhuma nova reposição, nem por via oral e nem por via endovenosa, né? Ver como é que a paciente ficaria após essa reposição com nova dosagem dos íons. Então, no dia 15, ela se mantinha sintomática, estava com a dieta por via oral sendo bem aceita por via oral, não tinha vomitado nas últimas 48 horas, estava normotensa, hidratada, frequência cardíaca dentro do normal, corada, diurese e peso melhora, né? Assim, a diurese um valor normal, o peso também já tinha ganhado peso desde a internação, não estava mais perdendo, e o potássio finalmente tinha chegado nos valores normais, agora de 3,7. O paciente agora já estava com 10 semanas e um dia de gestação, e justamente por esse quadro clínico, né, com essa melhora importante do quadro clínico, a normalização dos exames laboratoriais, a melhora dos parâmetros hemodinâmicos foi decidido pela alta da paciente. Ela recebeu alta, então, com as medicações sintomáticas via oral, para uso domiciliar, foi agendada a primeira consulta no nosso pré-natal de alto risco, solicitado que a paciente fizesse a curva pressórica, continuasse usando o ácido fólico, e nesse momento ela estava ainda aguardando a rotina do primeiro trimestre de ser solicitado na internação, mas não estava pronta. Então, isso é de hipótese diagnóstica no final, então ficou essa hiperêmese resolvida, a melhora dos distúrbios hidratolíticos, né, que foram corrigidos durante a internação, a hipertensão crônica com lesão de órgão-alvo e até o momento sem nenhuma causa secundária, e esse provável hipotireoidismo gestacional transitório, né, assim, que não foi abordado na internação, mas provavelmente seria abordado no pré-natal posteriormente. E aqui só encerro falando que a paciente, uma coisa importante falar que apesar dela ter melhorado clinicamente, ter tido alta bem, essas pacientes, às vezes até mais de 30% voltam a reinternar na gestação pelos mesmos sintomas. Então, apesar dela estar bem nesse momento, a gente tem que sempre ficar alerta, porque sempre tem a possibilidade de uma nova internação pela mesma causa. Era isso que eu tinha para passar do caso, agora a Fernanda vai apresentar o protocolo. Um minutinho, a gente está colocando aqui. Em relação ao caso, alguém quer fazer alguma consideração? Professor, só uma correção, que na verdade ela tinha um hipertireoidismo, né? Verdade, o TSH suprimido, né? É verdade, quando eu estava apresentando agora que eu falei, gente, acho que eu fiz errado. Obrigada. Ou não, né? A supressão do TSH pode ser apenas induzida pelo próprio quadro da hiperemese, né? Pelo beta elevado? Ah, sim. Pelo beta elevado. Lembrar que antes de 20 semanas, um TSH suprimido, né? Paciente que não tem, gestante que não tem história prévia, não, principalmente na intercorrência de mole datiforme, de hiperemese, não significa, né? E pode até ser um hipertireoidismo gestacional, né? Então, aí a gente tem que fazer as dosagens, então, muito cuidado com a interpretação de função tiroidiana nessas situações, né? Ele pode lembrar lá da semelhança, pode suprimir, né? Tá certo, obrigada. Mas o T4 livre estaria normal, não, Regina? E estava. Não, o T4 livre estava aumentado. Estava 3,31. Para primeiro trimestre, né? Eu Aham. vou checar, né? Vamos checar. Função tiroidiana nessas situações tem que ter muita cautela na interpretação delas, né, Cláudia? Nessa paciente especificamente, eu lembro que eu estava na enfermaria na época e a gente optou por repetir no segundo trimestre. A gente até discutiu com o endócrino também. Perfeito. E esse é o caminho seguro. O nível normal é 1,8.
Ok. Mais alguma consideração sobre o caso, gente? Fernando, pode começar a apresentação do protocolo, então, por favor. Tá, joia. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou residente do segundo ano do Hospital do UFMG, de Ginecologia e Obstetrícia, e o Dr. Mário Dias me orientou nessa apresentação. O protocolo foi elaborado principalmente em conjunto, né, com a doutora Marina. Nós vamos apresentar, então, o protocolo, a proposta, né, de protocolo deste ano. E o protocolo, ele começa diferenciando a hiperêmese da êmese gravídica. A êmese gravídica sendo um quadro de náuseas e vômitos, que é muito comum no primeiro trimestre da gestação. Geralmente se iniciam entre 5 e 6 semanas de gestação, apresentam um pico na 9ª semana e tendem a se resolver entre 16 e 20 semanas de gestação. Sendo que tem uma parcela das pacientes que, dependendo da literatura, de 15 a 20%, que pode persistir com sintoma até o 3º trimestre, e uma parcela um pouco menor, cerca de 5%, ainda pode ter até o momento do parto. Mas quando a gente fala da hiperêmese, a gente está falando do quadro, a forma grave da êmese gravídica. Tem uma incidência, felizmente, menor, né, de 0,3% a 2%, e na hiperêmese a gente tem um quadro mais exuberante. Então, quando a gente vai investigar com a paciente, são vômitos mais frequentes ao longo do dia, que causam outros distúrbios associados. O paciente geralmente tem uma perda ponderal associada e tem outras disfunções, como desidratação, a presença de distúrbios hidroeletrolíticos, pode ter lesão hepática e renal, que deve ser transitória, né, provavelmente, com a melhora dos sintomas, tende a melhorar as lesões também. Pode ter hemorragia retiniana, até pelo próprio fato dos vômitos, né, se aumenta a pressão na hora de fazer o vômito, pode gerar hemorragia. E a paciente pode apresentar também distúrbios neurológicos, que podem estar associados também à encefalopatia de Wernicke, que a Luísa comentou. Alguns fatores de risco estão associados a maior incidência de hiperêmese, como, por exemplo, né, os quadros que aumentam muito o beta-HCG. Então, quando a gente tem a doença trofoblástica gestacional, os quadros de mola, a gente tem o beta-HCG muito alto, que tende a ter maior incidência de hiperêmese. Na gestação múltipla também, né, tem o mesmo fator. Quando a paciente tem distúrbio prévio que causa êmese, então a paciente tende a ter mais hiperêmese na gestação. Pacientes com hipervitaminose, aquelas que tiveram sintomas na gestação anterior, então se a paciente teve hiperêmese na gestação anterior, é um fator de risco importante para ter na gestação atual. E a hiperêmese gravídica também está muito associada com tipos psicológicos. Então, parte do tratamento também é abordar esse quadro psiquiátrico, às vezes, até da paciente. Na abordagem da paciente que chega, então, com a queixa de náuseas e vômitos, a gente precisa determinar de qual forma clínica a gente está tratando. Então, pela anamnese, a gente consegue ver a frequência dos vômitos, a relação da perda de peso da paciente. Então, do início da gestação até o dia atual, se a paciente teve uma perda acentuada, o relato dela, né, o diário alimentar, como que ela está se alimentando, se ela está conseguindo ingerir os líquidos, ou se nem líquido ela está conseguindo. O pitialismo, né, que é o hábito da paciente não conseguir engolir a saliva, então ela fica, às vezes, as pacientes chegam, às vezes, até com um paninho, elas ficam, né, depositando a saliva ali, porque não conseguem engolir. E isso, quando você imagina a pessoa, nem a saliva ela está engolindo, ela está ingerindo líquido nenhum, né? Eventualmente ela vai acabar desidratando. No exame físico, a gente pode ver os sinais, né, de desidratação, tanto na ectoscopia, quando a gente vê o peso, né, a perda de peso comparativamente com o início da gestação. Pode ver sinais de hipovolemia com a pressão arterial, a frequência cardíaca, os pulsos. E a gente faz a pesquisa também dos sinais de gravidade. Então, aquelas pacientes que vão ter tonteira, hipotensão postural, uma paciente que tem oligúria, pode estar ictérica, já mostrando alguma disfunção hepática associada, taquicárdico, que a gente também vê no exame físico. Então, a gente procura sinais de gravidade que vão ser sinais de internação, né? E se a gente
juntando anamnese, exame físico e esses sinais, a gente chega na conclusão de que a gente está diante de um quadro de evolução moderada a grave, a gente faz a solicitação dos exames, avalia os diagnósticos diferenciais e já pensa no tratamento. Então, laboratorial, a gente pede os íons, né, sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, fósforo. Pode ser pedido também cetonúria, função renal, hepática, TSH e T4, pensando, às vezes, no quadro de hipertireoidismo, mas não relacionado, porque ele pode ser a causa, talvez, dessa hiperêmese. Não seria o hiperêmese, né, para diagnóstico diferencial. A gente solicita função hepática e pode solicitar ultrassom obstétrico se a paciente não tem nenhum e está na gestação inicial. Então, a gente diferenciar o número de fetos, então, se é uma gestação gemelar, por exemplo, que tem uma maior incidência, ou a amose latiforme, que também estaria associada à hiperêmese. Outros exames de imagem, por exemplo, eles ficam reservados para exclusão de diagnósticos diferenciais. Então, você acha que o paciente está com uma apendicite, um cálculo biliar, então a gente dependendo da clínica da paciente, a gente direciona esses outros exames para diagnóstico diferencial. E quais são os principais? A gente tem múltiplos, né? Inclusive abdômen cirúrgico, mas os principais que o protocolo coloca é a mole datiforme, a pré-eclâmpsia. Então, quando a gente pensa, às vezes, na mola datiforme, a gente pode ter uma pré-eclâmpsia precoce, antes até das 20 semanas. Então, pode estar relacionado também, às vezes, náuseas e vômitos a uma síndrome HELP, esteatose hepática e o hiperparatireoidismo da gravidez. Quando que você vai pensar e achar que não está na evolução comum e aí pensar nos diagnósticos diferenciais? Claro que você sempre tem que buscar, mas em alguns fatores a gente acha assim, por exemplo, se os sintomas começam depois de 10 semanas de gestação, sendo que o pico estaria entre as 9, né, da hiperêmese. Então, não é habitual que os sintomas se iniciem depois das 10 semanas. Então, já tem que ligar um alerta de que talvez não seja hiperêmese. Quando a gente tem achados neurológicos anormais, uma cefaleia persistente, a gente pode estar, por exemplo, com um pseudotumor cerebral, algo que pode estar causando esses vômitos e os sintomas neurológicos. Quando a gente tem outras alterações de hábito intestinal, então o paciente que está com diarreia pode ter alguma alteração intestinal, o paciente constipada pode estar com obstrução intestinal. Quando a paciente tem algum sinal infeccioso, então ela tem febre, leucocitose, você pode estar pensando no apendicite. Então, assim, tem vários outros sinais que não são usualmente encontrados na hiperêmese que a gente precisa ligar o alerta mesmo de que talvez a gente está enfrentando outro problema e como a Luísa disse, a gente tem que fazer o diagnóstico de exclusão. E como que a gente faz? Então, a gente excluiu os outros diagnósticos e chegamos no diagnóstico de hiperêmese gravídica. Como que ele é feito o tratamento? Qualquer das formas, a gente tem que, seja a forma grave ou a forma leve, a gente precisa tratar a êmese inicialmente também com os métodos comportamentais. Então, a paciente tem que ser instruída a evitar o jejum prolongado, porque ela fica muito tempo, né, de estômago vazio, ela tende a ter piora dos sintomas. A paciente, em vez de fazer grandes refeições poucas vezes ao dia, ela vai fazendo pequenos lanches mais vezes ao dia e aumentar a ingestão de proteínas tende a melhorar os sintomas também. A paciente é orientada a não ingerir líquido durante a refeição, que você evita a sobredistensão, né, do estômago, que pode piorar os sintomas. Geralmente, tem uma aceitação melhor para líquidos frios, transparentes e azedos. E existe também uma evidência de uso do gengibre, que pode ser, às vezes, no bala, suco, às vezes usando no alimento, que ajuda também nas náuseas e vômitos. Além da dieta, a gente usa o tratamento medicamentoso, e aí você pode pensar no tratamento ambulatorial ou no tratamento hospitalar. Geralmente, quando a gente tem um caso de hiperêmese, a gente pensa no tratamento hospitalar. Se é um quadro mais leve, a gente pode pensar em tratar ambulatorialmente. E aí, as medicações de escolha são essas
que eu coloquei aqui no slide, a doxilamina com piridoxina, dimeridrato e metoclopramida. A meclizina pode ser usada também. E os dois últimos a gente reserva para alguns sintomas mais refratários, ondansetrona, preferencialmente com idade estacional acima de 10 semanas, e a prometazina se tiver refratária às outras medicações. E algumas dessas pacientes, elas têm sintomas dispépticos associados. Então, a paciente tem azia, queimação, e você associar os fármacos que são redutores de ácido, tipo hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, e o omeprazol, você pode melhorar os sintomas também da paciente. Então, isso a gente usa mais, isso tudo via oral, né, que a gente está pensando no tratamento ambulatorial. No tratamento hospitalar, inicialmente, se a paciente teve indicação de internação, ela tem um quadro mais grave, um distúrbio hidroeletrolítico, uma desidratação. Então, inicialmente, a dieta é suspensa, é feito o peso diário pela manhã, em jejum, e o balanço hídrico para a gente poder quantificar, inclusive, a resposta da paciente ao tratamento. Além disso, então, a gente vai fazer a reposição, seja dos íons ou do volume, né? Então, aqui o protocolo achei bem legal essa parte, porque ajuda bastante, assim, no dia a dia. Então, para fazer os cálculos da hidratação, a gente usa essa fórmula do peso corporal por 0,6 vezes a perda de líquido corporal. Essa perda de líquido, ela vai variar de 8% a 15%, dependendo do estado clínico da paciente. Então, uma paciente que está assintomática, a gente usa 8%. Uma paciente que está em choque hipovolêmico, a gente usa 15% de perda de líquido. E aí, com esse volume total, a gente faz a infusão de metade do volume. Então, se a gente chegamos num volume de 3 litros. 1,5 litro a gente vai fazer nas primeiras 4 horas e o restante do volume dividido nas próximas 20 horas. A gente usa o Ringer lactato ou faz uma solução 50% soro glicosado a 5%, 50% de soro fisiológico 0,9%. Isso pensando só no volume. E aí a gente ainda tem que fazer a reposição neste volume, a reposição de íons. Aí a reposição de íons, principalmente potássio e sódio. O potássio é o mesmo cálculo do sódio, então, se você for calcular o do sódio também, é só substituir o potássio pelo sódio nessa fórmula. A gente faz o delta, né, então o potássio normal, que a gente considera de 4,5, menos o potássio do paciente, que a gente está querendo repor, vezes o peso, porcentagem de água corporal e necessidade diária de potássio ou de sódio, né, na hora que você estiver fazendo cada conta. Aí eu deixei aqui o quadrinho com a cola de quantos mEq por quilo a gente tem de necessidade diária para fazer a conta, e da mesma forma a gente faz metade do total calculado nas primeiras 4 horas e a outra metade nas próximas 20 horas. Lembrando que o potássio, ele tem uma infusão máxima diária, então, por mais que você chegue, às vezes, num volume, numa quantidade maior de mEq, você tem um máximo de mEq que você pode infundir por dia. Que quando o potássio está acima de 2,5, você pode chegar a 20 mEq por hora, e quando está menor que 2,5, é 10 mEq por hora. Até menor. A reposição de magnésio é feita com sulfato de magnésio. Ele é mantido a reposição enquanto os níveis séricos estão menores que 0,8. Acima de 0,8, você suspende a reposição. A reposição de cálcio é feita com gluconato de cálcio. E lembrando que, às vezes, a gente está vendo uma hipocalcemia, sendo que ela é secundária à hipomagnesemia. Então, toda vez que você vai repor o cálcio, a gente tem que repor magnésio também, porque senão você repõe um e não vai resolver, porque o magnésio está baixo também. O fósforo, ele é reposto via oral, com 2 comprimidos 4 vezes ao dia. E a tiamina, no caso, foi feita até a dosagem, mas no protocolo a gente não tem dosagem de tiamina. A gente faz a prevenção da encefalopatia de Wernicke com 100 miligramas de tiamina nos líquidos de reposição, de 2 a 3 dias. Então, a princípio, não há necessidade de fazer a dosagem da tiamina. Se a paciente tem indicação de internação e reposição
de volume, de íons, a tiamina, ela é iniciada já e mantém por 2 a 3 dias a reposição. Aqui eu deixei uma tabelinha que tem no protocolo também, mostrando quantos MECs de cada íon tem nas soluções. Isso aqui é importante na hora de a gente calcular e fazer a regra de 3 para ver quanto que a paciente vai receber. Aí, você fez as contas, principalmente volume, sódio e potássio, a gente infunde metade da dose calculada nas primeiras 4 horas. Então, você fez a dosagem nas primeiras 4 horas, você repete o ionograma para ver qual que foi a sua resposta à terapia implementada. A partir desse resultado, a gente pode até repetir o esquema calculado para as primeiras 4 horas e depois manter aquela manutenção, né, nas próximas 20 horas. As próximas prescrições vão ser feitas com ajuste numa revisão laboratorial diária, e os sinais de gravidade é necessário fazer a pesquisa ativa desses sinais de gravidade pelo menos 6 vezes a dia, aqueles sinais de hipotensão postural, sede, oligúria. São pacientes assim, potencialmente muito graves, são pacientes que têm distúrbio hidroeletrolítico, pode levar a arritmia, pacientes que podem ter choque hipovolêmico por hiperêmese. E aí, no final do protocolo, ele tem esse fluxograma, que ele serve para os pacientes que têm critério de internação. Então, resume aquilo que a gente falou, a dieta vai ser suspensa, vai ter um retorno gradual à medida que a paciente vai respondendo ao tratamento. A hidratação é feita, né, a reposição dos íons e de volume, e então a terapia medicamentosa. Eu deixei por último, justamente porque, assim, na hora que o paciente interna, a primeira coisa que a gente já pensa é que remédio que vai usar para parar o vômito. Só que eu deixei por último justamente para a gente lembrar dessas outras coisas que a gente tem que fazer primeiro, as outras medidas que também são igualmente importantes à terapia medicamentosa. Então, inicialmente, a gente começa com a metoclopramida e o dimenidrato. No caso da paciente, ela era alérgica, então já fomos direto para a ondansetrona, que é uma outra opção se você tem persistência dos vômitos. Pode ser usada ainda a prometazina, né, que é a droga que a gente tem se ela é refratária, os vômitos são refratários aos demais medicamentos. E ainda, se você tem uma refratariedade a todos esses medicamentos em associação, pode ser usado ainda o corticoide. E aí, o tratamento dos casos refratários pode ser feito com a metilprednisolona ou a hidrocortisona. Pode manter de 2 a 3 dias e depois passar para via oral, reduzindo a dose. Então, foi colocada até uma sugestão no protocolo de mudar para via oral para prednisona, mantém por um dia 40, depois muda para 20, 10 e 5 miligramas para o tratamento estendido. Então, um caso mais, assim, é mais difícil da gente precisar chegar nesse valor, a maioria das pacientes vai melhorar naqueles tratamentos iniciais. Mas, se necessário, a gente pode usar até o corticoide, e esse regime de corticoterapia pode ser repetido até 3 vezes em 6 semanas, se tiver recorrência. E a tendência é, de à medida que a paciente vai avançando na idade gestacional, ela vai melhorando também desses sintomas, mas tem aquelas pacientes que ainda continuam com sintomas até o 3º trimestre, né? Então, às vezes, a gente precisa lançar a mão desses tratamentos para casos refratários. Bom, então, do protocolo foi isso, a apresentação. Se tiver alguma dúvida, pode estar aberto para perguntas. Obrigada. Schneider, posso fazer um comentário? Claro. É só porque eu acho que seria absolutamente anti-histórico da minha parte, eu não vou ser nunca uma pessoa anti-histórica, né? Deixar a oportunidade de lembrar a todos os novos residentes, né? Esse foi um dos primeiros protocolos que nós construímos na maternidade, foi um protocolo que eu construí com o professor Enio Pietra, tá? Então, eu acho que e é impressionante porque as mudanças foram pequenas, né? Assim, acho que tem muito pouca mudança
do protocolo original, né? Eu até fiquei na dúvida, e aí, por desconhecimento, aproveito para perguntar se já tem estudos em relação à prednisona, porque eu lembro que, na época, a gente não tinha estudo usando a prednisona oral, não, tá? Então, aí é mais uma dúvida, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade para render homenagem ao professor Enio, né, Pietra, que foi o grande incentivador da construção desse protocolo, né? Nós construímos junto cada uma dessas tabelas aí de conversão, de MECs, né? O professor Enio fez comigo, né? Quem teve aula com o professor Enio sabe como que é uma aula de distúrbio eletrolítico dada pelo professor Enio. E aí, eu queria mais aproveitar a oportunidade para fazer essa homenagem a ele, tá? E uma outra questão, que já foi comentada agora no protocolo, mas na apresentação do caso a Luísa falou, que é a questão da dosagem da tiamina. Veja que quando a paciente é interna grave, né, você já deve fazer a reposição de tiamina, e a reposição de tiamina você gasta 2 a 3 dias para fazê-la. Isso é o tempo de você fazer a coleta e talvez conseguir o resultado de exame se estiver saindo rápido, tá? Então, por isso, né, para não perder mais 2, 3 dias de deficiência e fazer o resgate dessa mulher o mais rápido possível, é que a gente já introduz a medicação, né? Não é uma dosagem simples e não é uma dosagem que sai rápido, né? E aí, eu queria aproveitar só para perguntar essa inclusão da prednisona no protocolo, porque eu confesso que eu não conheço estudos falando da prednisona na hiperemese. Professora, eu agradeço o comentário da senhora. De fato, esse protocolo, a Marina atualizou, né, esse protocolo que originalmente foi realizado pela senhora e pelo professor Enio. E, então, antes da gente prosseguir nos comentários, eu acho que eu vou abrir espaço para a doutora Marina. A doutora Marina está aí, não está? Oi, Schneider, estou aqui. Eu não sei. Sim. Tô Você aqui. quer fazer algum comentário? Na verdade, assim, para mim, eu agradeço. Uma colocação, Marina, antes da gente... Oi, vocês estão escutando? Estão escutando? Na verdade, eu agradeço muito a oportunidade de poder ter feito esse protocolo. Eu acho a hiperêmese uma doença dificílima de tratamento. Eu acho que é uma das dificuldades que a maioria de nós, né, obstetras, temos de tratamento das nossas pacientes no início da gravidez, até porque manejar a questão de reposição hidroeletrolítica dessas pacientes, isso não é fácil, não é uma coisa que a gente faz com muita frequência. Não mudei mesmo muita coisa no protocolo, não, Regina. O protocolo, ele, nas pesquisas que eu fiz, realmente tem muito pouca coisa diferente em relação ao que já estava escrito, né, no nosso protocolo, em relação a esses tratamentos. Eles colocam muito, em termos das medicações, o uso de medicações mais sedativas realmente para essas pacientes, e a gente percebe isso principalmente nos casos recorrentes com o uso da prometazina, que a gente realmente tem uma melhora importante, e provavelmente é a medicação que mais ceda, né, as nossas gestantes, e isso realmente traz uma melhora importante para elas. Em relação aos glicocorticoides, existem alguns estudos um pouco mais novos, parece que, se eu não me engano, eu vou te mandar depois, se você quiser, esses estudos, essas citações. O estudo maior que tinha, se não me engano, era uma avaliação de 110 pacientes, não eram muitas pacientes, não era um estudo muito grande, mas eles viram benefícios no uso do glicocorticoides para pacientes com casos refratários, em associação com outros antieméticos. Não, Marina, desculpa, sim. Perfeito. Não, o uso de glicocorticoides em situações refratárias, sim. A minha pergunta é porque eu confesso que eu não li artigos novos essa semana, não tive tempo. Eu desconhecia a possibilidade de usar prednisona oral,
né? Entendi. Eu conhecia, era sempre o uso dos glicocorticoides na internação, né? Como a metilprednisolona, naquela dose, você faz Sim. quase uma pulsoterapia, né? Sim. Então, a minha dúvida foi em relação à prednisona, não ao glico. O glico, sim, para alguns casos é a opção que a gente tem mesmo. Mas era um esquema muito mais pesado, de pulsoterapia mesmo. Aí a minha dúvida foi em relação à prednisona. Na verdade, professora, alguns protocolos têm citado mesmo o uso de prednisona, mais recentes, né? Tem citado o uso da prednisona oral, mas eles colocam que, na verdade, ela não é a primeira linha, né? Que a primeira linha de tratamento deve ser metilprednisolona venosa, né? Ou hidrocortisona venosa mesmo, como primeira linha, né? E chamando atenção também pelo uso nos casos realmente de gravidade, pois existe aí risco a gente não deve usar o uso indiscriminado de glicocorticoide antes de 10 semanas, né? Até pelo mesmo motivo pelo qual a gente evita o uso de Nalzedron, né? De ondansetrona antes de 10 semanas, com relação a possíveis alterações aí de paciente, a gente explicitar, né? Eu não me recordo realmente de nenhum estudo agora, assim, de cabeça para te falar, professora, mas eu sei que eu li alguns protocolos mesmo citando, se eu não me engano, até mesmo na última revisão do UpToDate, mas não como primeira linha. E eu acho que a gente deve, então, rever isso, né? Para a gente ver como que a gente vai deixar essa questão aí no protocolo. O que vocês acham? Na verdade, o que esses estudos falam é realmente do uso de uma dose de ataque da metilprednisona e a prednisona como uma forma de você manter o efeito, mais para um acompanhamento ambulatorial após a alta dessa gestante, assim. E aí você estende esse tratamento por 14 dias, que é o esquema. Opa, sumiu. Oi, para mim cortou aqui. Oi, tá ouvindo? Agora eu tô. Tinha cortado a ligação, a chamada. Desculpa. Na verdade, é isso mesmo, assim, que eu li, eu posso procurar depois, Regina, e eu mando para você onde que foi, né, que eu tirei essa informação, mas era essa a ideia do uso da metilprednisolona, ou então da hidrocortisona, como uma terapia de ataque mesmo, e então o uso da prednisona como uma alternativa para a alta dessa gestante, né, para ela continuar o tratamento ambulatorial. E aí, num tempo máximo aí de 14 dias, como um tratamento de resgate aí para esses casos refratários. Sim. Outra coisa, Schneider, que eu acho que é muito importante a gente citar é sobre a questão da prevenção, né, dessa hiperemese. A gente viu que a maioria das gestantes, elas têm sintomas de emese, né? Então, até 80%, 90% das pacientes, elas vão queixar de algum grau de náuseas e vômitos ao longo da gravidez, mas uma porcentagem muito pequena de hiperemese. E é importante que a gente trate essas mulheres, né? Assim, que a gente oriente durante o pré-natal sobre a questão dos hábitos de vida, sobre a questão da alimentação, da tentativa do uso de alguns alimentos que diminuem essa chance dos vômitos, as pacientes que começam a apresentar vômitos um pouco mais importantes, ou queixas mais importantes, que a gente aborde um pouco a questão psicológica, que a gente sabe que tem uma relação muito próxima, né? Então, eu acho que é só importante a gente lembrar
do nosso papel como pré-natalistas no acompanhamento dessas pacientes e na prevenção desses sintomas mais graves. Muito bem. Eu acho importante também, né, considerando que a gente está falando para residente, né, assim, que os residentes estão, a reunião é para nós, claro, mas é uma reunião que a gente conta aí com a presença dos residentes, que é importante essa colocação da Marina, porque a emese, né, a náuseas e vômitos são tão frequentes na gravidez que, na verdade, eles estão dentro até daqueles sintomas, sinais e sintomas considerados até como possíveis alterações fisiológicas de gravidez, desde que, obviamente, eles não se tornem exacerbados, incoercíveis. Então, eu gosto de imaginar muito essa questão da emese gravídica e da hiperemese gravídica como um espectro mesmo, né? Daquelas pacientes que vão ter os quadros leves, que são muito comuns mesmo, e aí a importância da gente lembrar que uma medicação que vinha sendo usada muito frequentemente por nós, né, especialmente em clínica privada, no primeiro trimestre, né, a ondansetrona oral, que, na verdade, hoje a gente tem cautela com relação ao uso dessa medicação, pela possibilidade aí de alterações orofaciais, como eu tinha dito anteriormente. E também lembrar que, muitas vezes, as cápsulas de gengibre, né, que costumam ser bem eficazes e que muitas pessoas não se lembram, né, dessa opção aí do tratamento com cápsula de gengibre de 250 mg de 6 em 6 horas, mas que naqueles pacientes, naquelas pacientes que não têm histórico de reação intolerância, né, com reação extrapiramidal, que, na verdade, metoclopramida é uma ótima escolha, assim como o Dramin, e que muitas vezes a paciente pode se beneficiar também da associação dessas duas drogas, né, para melhora aí do sintoma, evitando aí que a gente pense em usar ondansetrona antes de 10 semanas, né, ou mais seguramente antes de 12 semanas. E eu acho importante também a gente lembrar das fases, né? Isso aí, claro que isso não, a gente não coloca isso no protocolo especificamente, né? A função do protocolo é ser mais objetivo e didático, mas o que a professora Regina coloca aí, né, que a gente já usa tiamina mesmo, porque a gente tem pânico, né, de encefalopatia, de psicose de Verbe-Korsakoff, mas que, na verdade, isso é raro, né, e graças a Deus que isso é raro, e ainda bem que a gente tem um protocolo aí que conta com esse cuidado de suplementar, né, de repor, na verdade, a tiamina, mas que a gente tem as fases, né, as fases dessa entidade, digamos assim. Primeiro a gente tem a fase de desidratação, que é o mais comum mesmo, né, que a gente tem pacientes com ptialismo, né, salivação excessiva, náuseas muito importantes, vômitos muito fortes, e obviamente isso pode fazer com que as pacientes tenham hipotensão, que as pacientes façam taquicardia, que elas tenham aumento discreto de hematócrito, e que elas podem até ter, por exemplo, uma certa elevação de sódio, uma discreta queda de cloro e de potássio, mas que geralmente é uma fase que, se ela é bem tratada, né, ela não dá muito problema para a gente, né? A segunda fase, que é a fase metabólica, que é a fase aí da hiperemese gravídica mesmo, quando você tem, então, perda de 5% do peso, uma estimativa de perda aí maior do que 5% do peso corporal, alterações hepáticas, elevação de transaminase, hiperbilirrubinemia, às vezes, né, icterícia leve, cetoacidose, cetonúria. Essa fase aí é uma fase que já dá trabalho para a gente, né, e lembrar dos distúrbios hidroeletrolíticos mesmo, né, que a gente começa a ter com frequência hiponatremias graves, hipopotassemias graves, a questão aí da hipocalcemia, né, que na verdade ela é secundária à depressão de magnésio, e ela acontece, na verdade, por dois motivos, né, ou porque essa depressão de cálcio, ela é secundária à depressão de magnésio, a hipocalcemia secundária à depressão de magnésio, ela faz uma resistência ao hormônio ao paratormônio, né? Isso aí esperado aí quando o potássio está... o potássio não, o magnésio está inferior a 1 mg por decilitro,
mas que, se ele tiver mais baixo do que isso, né, inferior a 0,8, 0,7, muitas vezes a gente pode ter até uma diminuição real mesmo da produção do paratormônio, né? Então, ou seja, é uma fase mais complicada. Vocês estão ouvindo? A Mariana colocou aqui para mim que não está ouvindo. Estou escutando, pessoal. Isso, Nádia, tá normal. Tá, na verdade, é claro, né, que a gente tem que e também essa fase é uma fase que dá muito trabalho, né, a fase metabólica, e a gente tem esse primor de protocolo, né, feito pela professora Regina, o protocolo inicial, né, que foi feito pela professora Regina e pelo professor Enio, que nos permite aí de mão beijada, né, tudo prontinho, mastigado para a gente, né, sobre as reposições, o cuidado com as reposições. Então, assim, é de um primor esse protocolo, né, da professora Regina, o primordial foi da professora Regina e do professor Enio, que, obviamente, bem compatível com tudo que a professora Regina e o professor Enio fazem mesmo, né? Então, é uma oportunidade de agradecê-los por esse presente aí que a gente tem há muitos anos no protocolo. Mas lembrar também que naquelas pacientes que complicam, né, que a gente não consegue tratar essa fase, a gente tem a terceira fase, que é a fase neurológica, que a gente fala, né, que é o interstício crítico de Brickett, né, que na verdade é aquele momento em que os pacientes podem ter início de alterações neurológicas, podem ter lesões retinianas, podem ter hiporreflexia, dor à palpação de panturrilha, e essas pacientes, geralmente, se você não trata essa fase neurológica de maneira adequada, né, em cerca aí de uma semana, e essa fase ela é reversível se bem tratada, né? E se você não trata essa fase, que aí a gente acaba em torno aí de alguns dias, né, aproximadamente uma semana, a paciente acaba evoluindo aí para o quadro de encefalopatia amoniacal grave, né, que alguns autores chamam de psicose de Wernicke-Korsakoff, que pode ser irreversível muitas vezes, né, que o paciente evolui com alterações de alucinações, coma, instabilidade hemodinâmica, e que é um quadro extremamente grave. Então, é muito bacana ver com o cuidado que esse protocolo, a gente teve na elaboração dele, para fazer com que a gente realmente tenha pronto ali para a gente, né? É difícil no meio de um plantão a gente começar a fazer aquelas contas e tal. Então, a gente está com tudo mastigadinho ali, e acho que é um protocolo que os residentes leem pouco, e que eu gostaria, então, de chamar a atenção nesse momento para que a gente leia de novo esse protocolo, para que vocês mandem para a gente, especialmente a professora Regina e os demais preceptores, mas os residentes também, mandem para mim, para a Marina e para o Mário as possíveis sugestões de alteração, para que a gente possa, então, fazer a versão final. Uma coisa que eu gostaria de pedir até a opinião da professora Regina, que a gente não colocou, porque a gente, exatamente para colocar a necessidade do acompanhamento rigoroso, clínico, da paciente, né? A gente não colocou aquele score de classificação de leve, moderado e grave, né? Que a gente fala score de PILC, que tem a ver muito com as perguntas que você faz para o paciente, né? O número de horas que o paciente teve náusea nas últimas 12 horas. Lembrando que tem um protocolo de PILC modificado que faz as mesmas perguntas com 24 horas, mas o original é com 12 horas. Então, quanto tempo de náusea nas últimas 24 horas, quantos vômitos nas últimas 24 horas, e também quantas vezes nas últimas 12 horas que o paciente teve sensação de salivação excessiva ou aquele reflexo de vômito, porém sem o vômito em si, né? Ou seja, seria uma ânsia de vômito, né? Um reflexo de vômito, mas sem o vômito, digamos, exteriorizar. Isso aí é colocado num score e a gente classifica, né, a hiperemese aí em náuseas e vômitos em leve, moderados ou graves. Mas eu acho que a maneira como o protocolo foi descrito, talvez dispense essa colocação aí desse score, e aí eu peço aí a opinião da professora Regina, da Marina e dos demais participantes para a gente concluir.
Schneider, eu confesso que eu tenho uma dificuldade em enxergar um benefício clínico significativo dele, sabe? Porque, assim, eu fico imaginando, né? Bom, não estou mais nas portas das maternidades, na porta não, né? No interior das maternidades, né? Nas salas de exame. Mas no tempo que eu estava nas salas de exame, eu fico imaginando quando chega aquela gestante com hiperemese, né? Eu perguntar para ela quantas vezes ela teve isso no último período de 12 horas, eu acho que qualquer resposta que ela dá, ou que ela der, né, tem uma subjetividade gigante, né, e assim, me parece às vezes até meio, quase que causar um sofrimento para ela, sem um benefício clínico para mim, sabe? Porque, assim, é muito pouco provável que ela fique contando, né, que ela fique contando. E ele assim, né, assim, pô, quantas vezes você fez isso, quantas vezes... Olha, eu sei lá, eu estou vomitando o dia inteiro, né? E aí, eu acho que o parâmetro clínico, ele ajuda a gente a definir na repercussão clínica, né, na repercussão clínica. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade em perceber uma contribuição real, né? Muito grande dele, mas, assim, eu acho que esses são formas de ajudar a buscar informação e tal, mas não vejo ele assim, como um grande contribuidor, honestamente, não. Ok. Alguma outra colocação? Professora Regina, Marina, professora Eura? Não. Professora Mariana Seabra? Tudo certinho, Schneider. Acho que a gente precisa ler um pouco mais mesmo, e aí a gente pode opinar sobre o que vocês mandarem para a gente. Acho que fica mais fácil. Eu acho que Mariana Seabra tinha colocado no grupo, quando eu estava falando da questão do gengibre, né, que, na verdade, a gente usa, talvez eu não tenha sido claro, mas que o gengibre, a função dele primordial é para as náuseas, né? Uma vez que a paciente começa a vomitar, a gente não vai conseguir o tratamento com as cápsulas, né? Eu acho que isso também é interessante a gente só esclarecer. Alguma outra colocação? Na minha parte, não, Schneider. Então, agradecer a todos, né? Eu acho que tem a pergunta da Daiane. Eu não vi. Não vi. Deixa eu ver aqui, que eu tô aqui no ambulatório ainda, então eu estou no celular aqui, eu estou meio perdido com o chat. Pessoal, eu tinha perguntado se, à luz das evidências atuais, tem algum estudo que nos desautorize a utilizar o Ondansetrona em caso de náusea e vômitos na gestação. Algum estudo que nos autorize? Que desautorize a utilizar o Ondansetrona. Daiane, né? Nossa ex-residente que está aí perguntando? A própria. Daiane, que satisfação, né? Que satisfação te ver aqui. Que saudade. Mas a gente tem essa recomendação mesmo, né? Tem estudo mostrando que a gente não deve usar ondansetrona no primeiro trimestre. A gente usou muito, né? Mas aí, de um tempo para cá, a gente optou por seguir essas novas recomendações de não usar como primeira linha. Agora, a gente tem também alguns guidelines que colocam mesmo, tipo, olha, se for refratário a 1, 2, 3 medicações, na verdade, aí é aquela questão aí do risco, né, do benefício, sendo superior ao risco. Mas como primeira linha, realmente não usamos mais. E aí, né, Schneider, só chamar a atenção que, neste momento, né, nós temos uma recomendação da Anvisa contrária a essa utilização, né? Então, obviamente, no país da autonomia da prescrição, né, já que algumas medicações podem ser prescritas tão malucamente, mas há que se, ao fazer essa opção, né, ter um termo de conhecimento assinado por essa gestante, né, para se resguardar
e futuros efeitos, porque nós temos a questão da Anvisa recomendando o contrário, né? Nós temos aqui, na Espanha, existem outros países também que existe a recomendação contrária, né? Então, numa situação extrema de fazer a utilização, né, ter a cautela de estar com isso muito bem documentado, inclusive com o termo de consentimento da gestante assinado. Excelente, excelente, professora. Obrigado aí por nos lembrar desse termo de consentimento, que é muito importante, né? Parabéns aí às meninas, né, doutoras residentes pela apresentação, foi muito bacana. Doutora Marina, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Professora Eura, professora Regina, sempre aí, né, conosco. Professora Regina, eu vou te entregar a sua encomenda hoje ainda, viu? Não vou poder descer para te ver, porque eu vou entrar numa aula do Risoleto daqui a pouco. Posso deixar com o porteiro? Pode, obrigada. Um beijo. Até mais. Obrigado, gente. Semana que vem, Marta está de volta.